E aí galera, beleza? Bem-vindos ao primeiro episódio do Gin com Limão. Eu sou o James. E eu sou o Lima. E a gente vai estar falando de quadrinhos que tem o universo gay como temática. Hoje, para nossa estreia, a gente vai falar do Chelsea Boys E do Fan Home, que são duas obras, elas são bem diferentes em termos de temática, em termos de traço, mas que oferecem assim, duas visões bastante interessantes do universo gay. E que mais? É importante diferenciar que ambos os trabalhos eles não têm um público indicado, assim. Tanto o Fan Home, que é um quadrinho que assim que saiu ganhou uma premiação fora, ganhou o Eisner de 2006, Vários outros, entre outros prêmios, né? Não é à toa que ele teve essa premiação, porque realmente é uma parada que é um quadrinho que é universal na temática, sacou? Assim como o Chelsea Boys é um quadrinho que é engraçado, independente de quem escreveu ou para quem ele foi escrito. O Fan Home já é conhecido aqui no Brasil, assim, foi lançado pela Conrad, né, em 2008. É um quadrinho que foi um sucesso da editora, assim, foi muito bem falado no Brasil, até porque é um quadrinho excelente, não estaria aqui se não fosse pela qualidade dele, né, como uma obra de quadrinho universal, assim. Eu colocaria o Fan Home, assim, em termos de autobiografia, junto com o Persepolis, junto com o Stuck Rubber Baby, assim, ele é uma história muito boa, ele não é simplesmente um quadrinho muito bom. Todo mundo, em algum momento, pode se relacionar porque é um drama familiar. Então, Fan Home foi escrito e desenhado pela Alison Bechdel, que é, uma desenhista impressionante mesmo, sim. O trabalho é muito bom, isso falando particularmente do desenho, né? Mas ele conta a história, que no caso, o quadrinho é biográfico, conta a história da relação dela com o pai dela, sacou? E que é uma relação que é muito complicada desde o início, porque é uma garota que é lésbica e que tem que se relacionar com um pai que é um homossexual no armário, que, sabe, tem uma relação com a sexualidade dele que é bem complicada e que acaba que ele acaba achando uma certa maneira de expressar numa obsessão estética que ela não consegue entender e que acaba guiando, de certa maneira, a relação entre os dois, sacou? É interessante que logo no começo tem uma passagem do Fan Home que é extremamente significativa disso daí, que é quando ela fala que ela se ressente da maneira como o pai dela tratava a mobília como se fosse criança e os filhos como se fossem móveis. E isso representa muito bem a maneira como ele se distanciava da família e meio que se refugiava nessa coisa da reforma da casa e da decoração da casa. E isso, pelo menos, deixa entender, ou fica muito óbvio para o leitor, que é uma maneira dele expressar essa sexualidade que ele reprime, né? E ela faz isso, assim, antes desse livro, ela já fazia quadrinhos. Ela é famosa por uma tira chamada Dykes to Watch Out For, que é uma tira para lésbicas, e assim, fala do universo lésbico, que é bem interessante, mas assim, o Fan Home ele é massa porque ele tem um apelo muito geral. Assim. O Fan Home, ele tem uma característica interessante que vale comentar, porque é uma das coisas que eu acho mais interessante no gibi, que é a relação que ele tem com a mitologia, né? Com a mitologia clássica, assim. E sempre ligado à mitologia, né? Desde o início da história. Né? Logo a primeira página, ela menciona o mito de Dédalo e Ícaro, que esse, aliás, vai ser recorrente durante toda a história. Essa relação que ela faz com a mitologia é uma relação que é muito parecida com o Sandman. Sim. Né? Com o personagem Sandman, que é a relação com a tragédia grega, né? Que é a tragédia grega, você tem o herói que ele não consegue sair do destino dele e ele tem que seguir o seu destino até o final. E vai acabar mal. E vai acabar mal, né? E no Sandman a gente tem isso, né? Que termina em morte, numa morte dúbia. Spoiler alert! Que é uma morte... Não é dúbia a palavra.
que eu tô procurando, mas enfim. Ambígua? Ambígua, que é uma morte ambígua, que você não sabe se é um assassinato, se é Se é um suicídio, né? Que é o tipo de situação que tá em Fan Home, sacou? Que, aliás, é uma das grandes trunfos do Fan Home, é você, essa dubiedade, afinal, ele foi um acidente, ele se matou. Você acha que ele se matou? Eu particularmente acho que ele se matou. Assim, acho que combina com o personagem, assim. Sacou? Ele tem uma morte cênica, trágica, sacou? Que tem a ver com a maneira que ele viveu a vida. Sacou? Eu vou embora como um prato que se quebra, sacou? Tá ligado? Essa coisa mesmo da paixão que ele tinha, que ele transferiu, né, para a antiguidade dele. É interessante isso daí, porque tem mais à frente no livro, quando ela conta, quando ela se assumiu para a família, que o pai dela vira para ele e fala: olha, você é uma pessoa melhor do que eu não sou uma pessoa boa, você é uma pessoa boa. E aí você fica com aquela impressão que ele está falando justamente disso, entendeu? Ela conseguiu sair desse ciclo de vergonha e do armário. E ele fala pra ela basicamente isso, assim, ela saiu disso, ela saiu de casa, ela se assumiu, ela viveu a sexualidade dela, entendeu? No funeral dele ela vai com a namorada. Então, assim, eu acho que isso é muito representativo. Representativo, exatamente. Dessa coisa dela fazer o que ele nunca conseguiu fazer, né? De que ele e esse não conseguir fazer dele que dá todo o tom do relacionamento dele com a família inteira, né? Com a mulher, com uma relação esquisita. Sim, né? Exatamente. Assim, antes de continuar, é bom só a gente comentar que o que a gente falou até agora não é um spoiler. O livro não se trata do mistério de quem matou ninguém, é uma história que não precisa desse tipo de artifício para funcionar. O Fan Home, que é bom explicar agora, deixar claro que o nome Fan Home vem do trabalho do pai, que era trabalhar que a casa, né, da família era uma casa de funerária, né, comum nos Estados Unidos, tal, e que faz parte também faz parte do processo importante da história e dos personagens. Sim. Ela comenta, é curioso isso, porque o Fan Home é um trocadilho, né, com funeral home, casa funerária e casa de diversão. E ela fala da infância dela com os irmãos, em que eles passaram na casa funerária da família. Eu acho que o Fan Home é um quadrinho extremamente recomendável, especialmente no contexto em que a gente está num site de cultura nerd. A gente presume que quem está vendo o vídeo, quem frequenta o site, quem frequenta o grupo no Facebook, já se interessa por quadrinho, por desenho animado, enfim, e sob um ponto de vista da cultura gay. Assim, inclusive é o tipo de obra ideal se você quer fazer com que outra pessoa, um civil, leia quadrinhos. Assim, você quer passar pro seu namorado, para um irmão, para um amigo, entendeu? Eu acho que é um ótimo começo. Ideal. É importante lembrar que a produção de quadrinho do universo gay, ele não é só feito de dramas familiares e tragédias, sacou? A gente tem, no caso, o exemplo aqui, o que nos leva ao Chelsea Boys.